Você está ouvindo Divã do Prozame, toda sexta às 10 horas da manhã na Alternativa. Bom dia, a alegria de estar aqui com você nesta sexta-feira no Divã do Prozame. Acordei e pensei nos amigos próximos e distantes, os que viajaram, os que estão fisicamente ou geograficamente mais próximos. Pessoas que quase sempre criticamos, cobramos, esquecido de tantas coisas que foram e que são capazes de fazer por nós. Torcer pelo nosso progresso, ceder o seu lugar para nós em alguma situação. Assim são os amigos, sinceros, prestativos e atenciosos. Bom, muito bom, ótimo poder ter amigo, ser amigo e reconhecer que você é um deles, é uma delas. Bom dia, estamos em mais um Divã do Prozame nesta sexta-feira com o nosso querido Luciano Melo, trazendo pra gente o tema sobre trabalho. E o Luciano é lá do Prozame em 2 endereços, na rua Domingos Grosso, número 40, sala 4, e também na Francisco Salles, 1463, na sala 1205, na região hospitalar, no centro de Belo Horizonte. Luciano, bom dia, tudo bem? Bom dia, Teres, bom dia, ouvintes, tudo ótimo e com você? Graças a Deus, né? Mais uma sexta-feira. Que bom. Uma semana rompida já. Isso aí, verdade, com certeza. Tá aí, olha só, hoje um tema muito bacana, né? Exato, hoje nós vamos falar a respeito de trabalho, Teres, e eu gostaria de citar a pergunta de uma das nossas ouvintes que serve como justificativa para a escolha desse tema, né? E a pergunta que a nossa ouvinte nos mandou foi exatamente a seguinte: é possível ter prazer no trabalho? Ainda não tive isso no meu emprego. Tá? E o fato de, ao mesmo tempo, na pergunta, ela utilizar os dois termos trabalho e emprego, isso já mostra um pouquinho o porquê justamente de ela, assim como milhões de outras pessoas, não terem prazer no seu trabalho. E a explicação é simples. O trabalho para ela talvez esteja sendo apenas um mero emprego. Não é? Ou seja, quando a gente se refere a um emprego, a gente muitas vezes está se referindo ao fato de que a gente vai lá, executa determinadas tarefas, a gente faz aquilo que precisa ser feito, pensando principalmente na forma de a gente pagar as contas, né? De a gente arcar com os compromissos financeiros que a gente tem. Então, o tema do nosso programa de hoje é trabalho muito mais do que sobrevivência. Não é? Ou seja, a gente trabalhar apenas para poder sobreviver não explicita o verdadeiro sentido do trabalho, e é exatamente um pouco disso que a gente quer mostrar com as reflexões de hoje, né? E aí hoje uma novidade, Teres, a gente normalmente utiliza uma visão filosófica e também a psicologia a respeito do tema. Sabe o que eu gostaria de propor para você e para os nossos ouvintes hoje, Teres? Diga. Que a gente utilizasse um poema como fonte da nossa reflexão. Ótimo. E o poema é o poema que tem como título Operário em Construção, do Vinícius de Moraes. Né? Ótimo. Infelizmente ele é um poema um pouquinho longo, eu vou fazer uma leitura inclusive um pouquinho mais rápida, até porque é necessário para que a gente pegue bem o sentido do poema, mas eu achei que valia a pena a gente trazer como reflexão. Pode ser? Vamos ouvir? Então vamos lá. Ótimo. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria, quanto ao pão ele o comia. Mas fosse comer um tijolo,
E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia um fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De certa forma, que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado por uma súbita emoção ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno. Gamela, banco, enxerga, caldeirão. Vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo o que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um homem novo nascia de que sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção. E olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração, e como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que dizia sempre sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era a amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu, por destinado, sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrera o operário sua primeira agressão, muitas outras se seguiram, muitas outras se seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário. De sorte que o foi levando ao alto da construção e no momento de tempo mostrou-lhe toda a região. E apontando-a ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês será teu se me adorares, e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia. Mas o que via o operário, o patrão nunca veria.
O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia, o lucro do seu patrão, e em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse: não. Loucura, gritou o patrão, não vês o que eu te dou? Mentira, disse o operário, não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração, um silêncio de martírios, um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado com medo em solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção. O texto ele é muito rico, hein? Fantástico, não é? Ele mostra a perspectiva ótica dos dois lados. Exatamente. E aí a gente até vai explorar um pouquinho esse texto de Vinícius Moraes, que eu acho que não poderia ser mais apropriado, mas até para que a gente possa compreender e explorar um pouco o texto do Vinícius, eu acho que é importante a gente ter algumas ideias preliminares, né? E a primeira ideia é: o que é trabalho? Até porque muitas vezes a gente acaba sofrendo quando trabalha, porque a gente não consegue apreender, compreender e colocar em prática o verdadeiro sentido do trabalho. Um dos motivos pelos quais muitas pessoas veem o trabalho como um peso, Teres e ouvintes, é justamente a própria palavra trabalho, né? Algumas pessoas não sabem, e uma das nossas ouvintes cita isso em uma pergunta que ela mandou. A palavra trabalho, ela vem de uma palavra latina que é tripalium. E tri quer dizer três, né? Tripalium, na antiguidade, era um aparelho de tortura, era um instrumento de tortura, em que ou algumas pessoas que eram condenadas, elas eram torturadas com ele, ou algumas pessoas podiam inclusive ser amarradas com esse próprio aparelho, né? Então é muito interessante a gente perceber o peso que o sentido etimológico da palavra tem pra gente. Mas, na verdade, Teres, isso não quer dizer que o trabalho necessariamente ele seja uma coisa ruim, não é? Por incrível que possa parecer, uma das diferenças entre o homem e os outros animais é justamente o fato de que nós, seres humanos, trabalhamos e os animais não. Mas, Luciano, como assim? Quando você olha para uma árvore e vê uma casinha lá do João de Barro, o João de Barro não trabalhou para poder fazer aquela casa? Não. Por um motivo simples. O João de Barro, assim como os outros animais, quando eles realizam uma determinada atividade que tem como fim a sua sobrevivência, eles estão agindo de maneira instintiva. Eles estão apenas reproduzindo uma atividade que é uma atividade própria da sua espécie. Não fosse assim, a gente não poderia bater o olho numa casa de João de Barro e dizer que aquela é uma casa de João de Barro e não uma casa de outro passarinho. Porque a casa do João de Barro, ela é sempre da mesma maneira. E o que é o trabalho, então? O trabalho é uma atividade intencional, deliberada, intencional, justamente no intuito de modificar a natureza, de modificar a própria realidade em função da nossa sobrevivência. Mas não apenas em função da nossa sobrevivência, porque quando a gente constrói algo, quando a gente produz algo, a gente automaticamente também se produz. Embora haja trabalhos que possam ser realizados de maneira individual, mas mesmo aquela atividade laborativa que é realizada dessa forma, ela normalmente tem uma relação ou tem um cunho social, né? Se a gente for observar, por exemplo, este nosso trabalho, ainda que você esteja desenvolvendo a sua atividade sozinho aqui diante do microfone, você está trabalhando em função de outras pessoas, não é? O microfone que você está utilizando
utilizando não foi você que produziu. A mesa de controle de áudio também foi produzida por outras pessoas. Então, é praticamente impossível a gente dissociar ou desconsiderar o sentido comunitário que o trabalho tem para cada um de nós. E aí é justamente nesse sentido de que quando a gente trabalha, que a gente se produz, é que a gente precisa perceber o significado principal. Historicamente falando, o trabalho ele sempre foi de alguma forma desprezado, né? Se a gente pegar lá na Grécia Antiga, havia nitidamente uma separação entre pessoas que trabalhavam e pessoas que pensavam, né? A gente considera a Grécia Antiga como sendo o berço da filosofia. E lá na Grécia Antiga, por exemplo, as pessoas que realizavam trabalho manual, propriamente falando, não eram as mesmas pessoas que tinham como atividade o pensamento, a elaboração, não é? Quer dizer, o filósofo, por exemplo, não era uma pessoa que realizava trabalho manual. E esse sentido negativo do trabalho, ele foi de alguma forma agravado, principalmente a partir do momento em que a gente tem a Revolução Industrial e a gente tem a separação entre uma pessoa que detém aquilo que a gente poderia chamar de meios de produção da pessoa que exerce o trabalho propriamente falando. Antes disso, a mesma pessoa que produzia, ela era proprietária dos recursos de que ela precisava para produzir e ela era proprietária também do produto final do seu trabalho. A partir do momento em que há essa separação, ocorre um fenômeno muito importante que a gente pode chamar de alienação do trabalho, né? Quando a gente compra um carro, por exemplo, financiado, vem escrito nesse documento do carro o quê? Alienação fiduciária. O que quer dizer isso? O carro está em seu poder, mas você só pode dizer que ele legalmente te pertence depois que você pagar aquele financiamento até o último centavo. Então, um dos motivos que contribuem para a nossa infelicidade no trabalho é justamente o fato de que o nosso trabalho, ele não pertence a nós mesmos na maior parte das vezes. Não é à toa que muitas pessoas têm um desejo, inclusive, de trabalhar para si mesmas, não é? Quantas e quantas pessoas não têm se dedicado, principalmente nessa época de desemprego, enfim, quantas e quantas pessoas não têm alimentado cada vez mais o desejo de serem empreendedores, não é? E aí o que acontece é que muitas pessoas, em função dessa situação de elas não serem donas do seu próprio produto de trabalho, elas se veem alienadas em relação a esse trabalho, não é? Você pode observar, Teres, aquilo que a gente faz para nós mesmos, a gente normalmente tem uma tendência a gente talvez fazer ainda com mais carinho, ainda com mais dedicação, a gente se dedica com um capricho ainda maior. Por quê? Porque a gente tem o sentimento profundo de que a gente está trabalhando para nós mesmos, né? Agora, um ponto que é muito importante, e aí a gente pegando e explorando um pouco o poema do Vinícius de Moraes, num primeiro momento, aquele operário, ele literalmente desconhecia o valor do seu trabalho. Então, o fato de a gente não trabalhar para nós mesmos não pode fazer com que nós deixemos de perceber e de captar, de absorver a importância do trabalho para cada um de nós, não é? E por que o poema de Vinícius Moraes tem como título Operário em Construção? Porque justamente ele mostra a construção da consciência daquele operário, né? Até um determinado momento, ele é alguém que trabalha absolutamente de forma mecânica, de maneira automática, ele literalmente levantava paredes, ele levantava construções, enfim, e num determinado momento ele começa a observar a partir da sua própria realidade, observando a sua própria casa, que ele percebe que em tudo que havia ali, havia a sua própria mão. E aqui, em grande parte, a sua própria mão em sentido figurado, né? Quer dizer, necessariamente não era ele que tinha produzido o prato que ele estava utilizando. Mas ele começa a perceber a importância do próprio trabalho que as pessoas realizam. Trabalhe você para você mesmo ou não,
é indispensável o trabalho de outras pessoas, né? O dono de uma empresa, por exemplo, dificilmente ele vai conhecer tão profundamente uma determinada área da sua empresa como um profissional que trabalha para ele e que é especialista naquilo, não é? E a partir do momento em que a gente toma consciência da importância do que a gente faz, assim como aconteceu com aquele operário, a gente pode perfeitamente passar a ver o trabalho que a gente realiza de uma maneira diferente. A motivação, em sentido geral, ela é um processo íntimo, subjetivo, interior, que tem a contribuição de fatores externos. Isto quer dizer que, independente de eu ser, da maneira como eu gostaria, reconhecido pelo outro, eu tenho a possibilidade de eu me dar valor, não é? Eu não posso ficar na dependência apenas de outras pessoas reconhecerem aquilo que eu faço. E a partir do momento em que o operário em construção do texto toma a devida consciência do seu valor, é muito interessante a gente perceber que ele começa a se opor a uma determinada realidade que até aquele momento para ele era uma realidade absolutamente de prisão, não é? E olha que coisa interessante, Teres e ouvintes, ele se percebe prisioneiro daquilo que ele mesmo construía, não é? Por que ele se percebe prisioneiro? Justamente pelo fato de que ele não era reconhecido, né? Ou seja, o trabalho dele era absolutamente explorado. Ele não era visto como pessoa. O patrão mantinha sua relação com ele apenas pelo resultado daquilo que ele produzia. E se aproveitava do fato de que ele não tinha consciência da importância do seu trabalho, justamente para poder não investir nele como um dos seus profissionais, como um dos seus trabalhadores. E por que é muito importante a gente perceber esse momento de mudança do operário em construção? Porque da mesma maneira como aquele operário, reconhecendo o seu próprio valor, ele tomou uma atitude e se indispôs àquela realidade que ele vivia nela e em que ele se sentia oprimido, ele deu passos para transformar essa realidade. Teres e ouvintes, há um número absurdamente alto de pessoas que trabalham por obrigação, mas que também não dão um passo sequer na direção contrária disso, não é? Muitas e muitas pessoas se colocam numa posição de absolutamente reféns da sua própria realidade, esperando inclusive que as mudanças venham de fora, esperando que as suas condições de trabalho sejam modificadas, esperando que um dia o seu patrão, digamos assim, e é chata essa palavra patrão, né? Quer dizer, dá um sentido pesado, né? Sim. Mas elas acabam esperando que o seu empregador, digamos assim, acorde para a realidade, ofereçam melhores condições de trabalho, e elas desconhecem o poder interno que elas têm quando elas se motivam para determinadas mudanças e quando elas dão passos para que essas mudanças aconteçam, né? Bom, mas vamos adiante. E aí a gente poderia perguntar o seguinte, Teres: quais são as principais causas de adoecimento no trabalho? Em primeiro lugar, uma escolha mal feita, né? Muitas pessoas, infelizmente, não se sentem na possibilidade de escolher em que elas gostariam de trabalhar. E o que acontece é que, Luciano, não é isso que eu gostaria de fazer não, mas infelizmente é o que tem nesse momento, né? Tá, e aí a pergunta que eu preciso te devolver é o seguinte: de que maneira você está buscando algo diferente? Né? Você tem consciência de que você não trabalha no que gosta, mas você não está se entregando apenas? Você está mandando currículo? Você está procurando outras possibilidades? E aí, valeria quase que um outro programa a gente conversar sobre a questão da orientação profissional. Tem uma pergunta de um dos nossos ouvintes que diz o seguinte: o meu pai está querendo resolver que curso universitário eu vou fazer, o que eu faço?
né? E aí é muito importante conversar com o pai desse nosso amigo para que o pai perceba que ele pode sugerir, ele pode orientar, ele pode ajudar o filho a se conhecer, mas a escolha, ela precisa ser genuína, né? Ela precisa ser da própria pessoa que precisa escolher, que vai escolher, por um motivo muito simples: a vida é dele. Não é? Então imagine eu ter um desejo fabuloso de ser músico, mas o meu pai quer que eu seja advogado. Tá, quem é que vai passar o resto da vida trabalhando? É o meu pai que está querendo escolher por mim, ou sou eu que vou, né, quer dizer, ralar ali o dia inteiro, horas e horas a fio, né? Então é muito importante que a gente tenha o cuidado nessa escolha do curso universitário e que a gente também que a gente entenda o seguinte: a escolha da minha profissão não precisa ser eterna. Tá? É perfeitamente possível eu fazer uma escolha num determinado momento da minha vida e, sinceramente, eu acho um crime a gente, entre aspas, forçar um adolescente com 16, 17 anos de idade fazer uma escolha dessa proporção, mas já que a gente tem que escolher pela forma como o nosso sistema educacional está montado, vamos escolher da melhor forma, né? Mas não é porque eu, com 17 anos, escolhi uma determinada profissão que eu tenho que obrigatoriamente ficar nela o resto da vida. Então esse é um dos motivos. O que é importante para escolher uma profissão ou um curso universitário? 3 coisas: conhecer a mim mesmo, conhecer as profissões e conhecer o mercado de trabalho, né? Por que é importante isso? Eu sou uma pessoa que tem paciência para poder escutar os outros? Não sou. Eu acho que eu quero ser psicólogo. O que faz um psicólogo? Um psicólogo tem que escutar muito, não é? E existe uma diferença entre ouvir e escutar, não é? Não é o escutar que entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, se eu não tenho paciência para ouvir os outros, será que realmente é a psicologia a minha profissão, né? Eu amo a natureza. Nossa, eu queria tanto ser administrador de empresa. Opa! O que faz um administrador de empresa? Reunião, planilha, documento, serviço de mesa, trabalho em computador. Eu acho que não é bem isso que eu quero. E o conhecimento do mercado é fundamental. Outro fator que contribui para o adoecimento das pessoas é a incapacitação, né? Ou seja, quanto menos preparado eu estiver para aquela profissão que eu estou exercendo, mais sofrido o trabalho vai ser. Não é? Imagine você, um médico cirurgião, se ele fosse para o bloco cirúrgico sem saber o que fazer se uma pessoa tiver parada cardíaca. Ele não ia dormir na noite anterior, né? Puxa vida, amanhã eu tenho que operar um camarada, mas eu não sei o que eu faço se o coração dele parar. Então é muito importante a gente investir na nossa capacitação. Outra coisa que contribui e que prejudica é o fato de a nossa vida pessoal influenciar a vida profissional, né? É impossível, tem algumas pessoas que dizem assim: não, a gente tem que separar a vida profissional da vida pessoal. Eu particularmente penso que isso é impossível. O Teres que trabalha é o mesmo Teres que é casado, que é pai, é o Teres que tem uma relação com os amigos, com as pessoas, daí por diante. O que a gente pode fazer é diminuir ao máximo a influência das minhas questões pessoais sobre a minha vida de trabalho. Se eu tive uma discussão com o meu marido ou com a minha esposa antes de sair, o meu colega de trabalho que vai estar lá na portaria do prédio quando eu chegar não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Então o meu bom dia para ele precisa ser o melhor possível e nem sempre isso é fácil dessa maneira. Um elemento que também contribui demais para que as pessoas adoeçam no trabalho: a baixa qualidade dos gestores, né? Nada pior do que a gente ter um gestor, a gente ter um empregador, a gente ter um patrão que muitas vezes acaba sendo líder e não chefe, despreparado para aquilo, né? A gente ter uma pessoa, por exemplo, trabalhar com um chefe que é uma pessoa autoritária,
que tem dificuldade para poder ouvir o outro, que tudo tem que ser resolvido da maneira como ele quer, é uma coisa extremamente angustiante, né? E isso se torna muito difícil, por quê? Porque o chefe é a pessoa que está na linha de frente, não é? Então, esta é uma das grandes causas também de adoecimento, ou seja, a falta de autonomia, por exemplo, não é? Então, quer dizer, eu sou um mero boneco de fantoche. Então, para tudo que eu tiver que fazer ou que resolver, eu devo uma satisfação. Primeiro eu tenho que perguntar se é assim, se pode, enfim. Então, o trabalho, na medida em que ele oferece autonomia para a pessoa, ele contribui para que a pessoa desenvolva o prazer em trabalhar, não é? Imagine você, se você chamasse Renato Sérgio, tá aqui tudo que você tem que falar, cada vírgula, cada ponto, né? Uai, Teres, não é melhor gravar a sua própria voz, não? E aí a gente chega aqui e coloca para poder tocar, não é? Quer dizer, a gente tem que ter um espaço de liberdade naquilo que a gente faz. Carga excessiva de trabalho, não é? A dificuldade para a gente poder se expressar, para a gente poder dizer que a gente não está insatisfeito, não saber falar não, né? Existem algumas situações em que no trabalho da gente, a gente tem às vezes colegas de trabalho que não fazem absolutamente nada sem pedir a ajuda da gente, não é? E chega um determinado momento que a gente tem que dizer, fulano, você me desculpa, mas olha, se eu te ajudar agora, não adianta eu vestir um santo e desvestir outro, né? Até porque muitas vezes a melhor forma de a gente ajudar o outro é não ajudar, né? Existe um ditado popular, nossos ouvintes vão me permitir usar e você também, que diz que enquanto existe cavalo, São Jorge não anda a pé, não é? E aí, se você der tudo pro seu filho nas mãos, o dia que seu filho viajar, como é que ele vai fazer? Não é verdade? Então isso acontece no trabalho também. A gente ajuda na medida do possível, né? Ambiente de trabalho pesado, grupinhos de trabalho, panelinha, fofoca, né? A famosa rádio peão. E aí tem um ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto, não é? A gente, quando era criança, Renato Sérgio estava brincando comigo aqui, falando com a garotada que está de férias, e aí eu tô me lembrando dessa brincadeira que a gente fazia muito, que era do telefone sem fio. Já brincou disso, Teres? Sim, demais. Sentava aquela galera em fila, um do lado do outro, aí uma pessoa dizia uma coisa pro primeiro da fila e a gente tinha que ir passando pra frente. Quando chegava no último, o primeiro falou gato, o último rato. Elefante, não é? Elefante, não é? Então, quer dizer, essa coisa de fofoca em ambiente de trabalho é extremamente desgastante e prejudicial, né? Que mais? Falta de autonomia, já falamos. Insegurança pessoal e pressão por resultados são outras duas coisas que também contribuem muito para o nosso adoecimento. Agora, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, Teres, até já caminhando para o finalzinho dessa primeira parte do programa, para poder falar a respeito de duas situações extremamente sérias que, inclusive, podem levar a transtornos, inclusive psicológicos, emocionais, e que são muito frequentes em ambiente de trabalho. Síndrome de Burnout e, ao mesmo tempo, assédio moral. Tá? Síndrome de Burnout. A definição mais próxima para o termo Burnout é combustão. Tá? O que é a síndrome de Burnout? É um estado físico e ao mesmo tempo mental de absoluto esgotamento. Tá? Se você for um determinado lugar, você colocar fogo, por exemplo, naquele lugar, numa casa, num objeto, seja ele qual for, depois que o fogo se apaga, o que sobra? Só cinza. Só cinza, não é? E é exatamente por isso que o termo é utilizado para poder se referir a esse estado físico e mental. Tá? Ou seja, o indivíduo, ele chega a um ponto em que ele está absolutamente esgotado, não tem absolutamente mais nada. E é importante a gente ficar atento para a gente poder distinguir entre o estresse e a síndrome de Burnout, né? Nossa, Luciano, essa semana aqui no emprego, olha, sinceramente, tá exaustivo. Que semana de trabalho pesado, olha, tá muito difícil, tô torcendo para chegar o domingo logo. Esse cansaço, ainda que seja um estresse,
mas que é algo temporário, não pode ser comparado à síndrome de Burnout, tá? E aí, em relação ao assédio moral no trabalho, né, muito conhecido por muitas pessoas também como bullying no trabalho, né? A gente tem que tomar um cuidado porque parece existir quase que uma tendência natural de muitas pessoas banalizarem, inclusive, o termo bullying, né? Fulano fez uma brincadeira, me chamou de não sei o que, de bobo, de besta, disso, daquilo outro. Isso é bullying? Não necessariamente. Tá? Briguei com o meu colega na escola me chamou de gordinho ou de magrelo, falou que eu sou não sei o que. Isso é bullying? Não necessariamente. O que é o bullying, assim como o que é o bullying no trabalho? O bullying no trabalho, ele é definido como a repetição ou a exposição de um determinado profissional a situações constrangedoras e humilhantes, tá? Um episódio, uma briga com o meu empregador, com o meu patrão, com o meu chefe, uma brincadeira inadequada de algum colega de trabalho não se configura como bullying, tá? Normalmente, o bullying profissional, ele é bastante comum em ambientes de trabalho que são autoritários, né? Com pouco espaço de diálogo. Mas o bullying no trabalho, ele pode tanto ser vertical como horizontal. O que isso quer dizer? Não é apenas o patrão que pode exercer práticas de bullying no trabalho em relação às pessoas que trabalham para ele, não. Entre colegas, inclusive, também pode acontecer a prática do bullying. Tá? Vamos imaginar que um determinado colega meu de trabalho, ele cometeu uma falha. E aí aquela falha foi algo que gerou assim uma certa comoção, a gente achou tudo muito engraçado, enfim. Tem uma semana, tem um mês, tem 2 meses, as pessoas não param de fazer a brincadeira com aquele colega, né? E isso vai trazendo constrangimento, isso vai fazendo com que ele se sinta humilhado, enfim, né? Não há um prazo, um tempo específico para que a gente fale, aquilo tem que acontecer durante uma semana, 15 dias ou um mês, né? Mas é importante que aquela situação ela seja repetida, né? As maiores vítimas do bullying no trabalho são aquelas pessoas que normalmente são muito tímidas ou aquelas que têm medo de se colocar pelo fato de perder emprego, né? Algumas situações que caracterizam de maneira muito aberta o bullying no trabalho: perseguição, tratamento diferenciado, né? Você e eu, Teres, trabalhamos na Rádio Alternativa. O dono da Rádio Alternativa, vamos fazer de conta que não seja você, com você ele trata um determinado tipo de erro de uma forma, mas eu errei da mesma maneira. Você merece uma segunda chance. Vem cá, Teres, deixa eu te explicar como é que é. Comigo, Luciano, não tô te entendendo não, você não aprendeu até hoje a fazer esse tipo de coisa, e principalmente a atitude de chamar a atenção, por exemplo, na frente de outras pessoas, né? O chamar a atenção, por exemplo, por meio de grito na frente das outras pessoas, de maneira a humilhar, a diminuir, algumas críticas que não têm a menor justificativa, né? Eu caio de crítica em cima do meu funcionário, mas eu não tinha dito a ele que era para ele fazer daquela forma, ou mesmo que ele tinha que fazer aquilo. Tá? Exclusão, isolamento, e tudo isso pode acarretar sérios prejuízos para as pessoas, né? Desde depressão até o que a gente chama de TEPT, que é o transtorno por estresse pós-traumático, afastamento no trabalho. Estou me lembrando aqui, eu vi uma vez uma pesquisa, ela já é um pouco antiga, mas eu não acredito que a situação tenha mudado muito, a menos que tenha mudado para pior, que tenha melhorado, eu duvido. Mas a estatística era de 2001 e os afastamentos junto ao INSS por motivos de trabalho estavam nada mais, nada menos do que em 3º lugar. Né? Então, quer dizer, a gente, por uma estatística como essa, a gente observa o número de pessoas que se afastam, que têm de sair de licença por uma situação prejudicial ou por ambiente ruim de trabalho. E aí, Teres e amigos, para finalizar mesmo essa primeira parte, o que fazer?
né? E aí, levantamos o problema inteiro. O que a gente pode fazer para que a gente tenha mais prazer no trabalho? Em primeiro lugar, não é responsabilidade unilateral. Né? Ou seja, não é responsabilidade apenas do empregador, assim como não é responsabilidade apenas do trabalhador a obtenção de um prazer no trabalho. Do ponto de vista do empregador, ele precisa reconhecer que quanto mais feliz o meu trabalhador estiver, melhor para mim. Né? Porque uma pessoa entusiasmada, uma pessoa animada, uma pessoa que tem uma boa relação com a empresa, uma pessoa que tem uma boa condição de trabalho, enfim, ela vai se sentir mais motivada. O trabalho dela vai ser mais prazeroso. Né? Existem algumas empresas, inclusive, Oteres, que já atinaram para isso e proporcionam, inclusive, durante o expediente de trabalho, um momento de ginástica, sabia? Galera, para de trabalhar, todo mundo para a sala assim assado, agora nós vamos fazer um alongamento, né? Há empresas, por exemplo, que oferecem uma sala de jogos, né? A pessoa, por exemplo, está no horário de trabalho, ela tem um sofá confortável, ela tem o videogame, ela tem isso à disposição, tem aquilo outro, enfim, né? Por outro lado, se os empregadores podem investir na qualidade de trabalho do trabalhador, automaticamente a gente, como trabalhador, também a gente precisa e pode fazer algumas coisas, né? Em primeiro lugar, a autocapacitação. A gente, no momento, por exemplo, de crise como esse, em que há uma onda muito grande de desemprego, a gente não pode deixar de considerar que um empregador, quando ele precisa dispensar alguém, um dos critérios que ele vai considerar é a qualificação das pessoas que trabalham com ele. Entre uma pessoa que realiza um excelente trabalho e uma outra pessoa que deixa muito a desejar do ponto de vista da qualidade, aquela que trabalha com uma qualidade menor tem muito mais chance de ficar desempregada, né? Descanso, fundamental. Alimentação adequada, fundamental. Eu sei que a gente normalmente trabalha, a carga horária de trabalho da gente muitas vezes está voltada para a nossa necessidade. Mas o que muitas pessoas não percebem é que muitas vezes talvez valha a pena você trabalhar um pouco menos na medida do possível, ainda que você diminua um pouco a sua renda, mas se você vai ganhar em qualidade de vida, será que isso realmente não vale a pena? O que me adiantaria trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de segunda a sábado, ou muitas vezes de segunda a domingo, e eu passar a ser um visitante para minha família? Trabalho feito um louco, mas não vejo minha esposa, não vejo meu marido, não tenho tempo para os meus filhos, enfim. E algo que é extremamente importante, a gente também procurar ver o trabalho da gente de uma maneira mais positiva. Sabe, tem algumas pessoas que têm olhos praticamente só para aquilo que é ruim, Será que lá no meu trabalho não tem exatamente nada que me agrada? Será que lá tudo é ruim? Quando a gente está muito insatisfeito com alguma coisa, a gente tem que pensar também até que ponto o problema não está em mim, Por que isso? Porque quando a gente não está bem com a gente mesmo, a gente dificilmente está bem com o outro, Eu posso ter as melhores condições para eu poder trabalhar, mas se eu estou mal comigo mesmo, automaticamente nada vai prestar. Então, procurar ver algo mais positivo ou de positivo no trabalho. E para finalizar mesmo, Teles, compromisso com a própria felicidade. Olha, você já fez de tudo no seu trabalho e realmente você não consegue mais prazer? Sinceramente, se você já utilizou de várias estratégias, você reivindicou, conversou, dialogou, explicou, sugeriu e nada surtiu efeito, olha, não está na hora de procurar outra coisa para fazer não, hein? Será que não está na hora de permanecer naquela profissão, mas buscar uma outra oportunidade? Ou será que o que você está precisando mesmo não é arrumar definitivamente outra coisa para você fazer no seu trabalho? Então é isso, Teres. Ok, Luciano. Eu fiz uma série de anotações aqui, mas eu não quero... Tava vendo daqui que a sua canetinha não parava, né? É até complicado, porque eu sei que tem as perguntas para responder e faltam apenas 10 minutos. Tem um bloco ali de intervalo dos colaboradores. Você respondeu todas elas.
Eu queria só comentar um detalhe. Eu fiquei num país durante 8 anos. Sim. Em que eu cheguei logo depois da guerra. Perfeito. 46 anos de guerra. Caramba. Então, quando você chega num ambiente desse, a hora que você recruta o pessoal para o trabalho, tivemos uma grande dificuldade no início, é de mostrar que o trabalho tem que ser uma fonte de prazer. Perfeito. Era generalizado. Você perguntava alguma coisa, amanhã tem que trabalhar? Quer dizer, o trabalho era muito pesado. Sim. Eles preferiam a guerra do que a trabalhar. Perfeito. E retrata exatamente do que você comentou. Quer dizer, para a guerra ninguém vai com prazer, verdade, né? Verdade. Então, quer dizer, isso performou eles durante 46 anos e foi difícil quebrar esse paradigma. Só vou puxar alguns comentários, deve estar nas perguntas e respostas. Fica você comentou. O sonho do pai ou da família é repassar para o filho. Você comentou, né? Quer dizer, eu quero que você seja isso, ou os negócios da família é isso, e você tem que seguir a tradição. Perfeito. A opção do mercado. O mercado, ele tendencia para um lado, eu quero ir para outro. Né? Você até comentou sobre música, né? Sim. Aí a música, às vezes, o caminho da música é muito mais complexo do que, de repente, depende da ótica, né? Sim. Mais difícil do que, por exemplo, o advogado. Perfeito. Né? A sobrevivência e o prazer. Né? Eu tenho que trabalhar para sobreviver ou por prazer, né? Sim. Se dar mais de 100% no trabalho. Aquela pessoa que vive o trabalho, muitas das vezes pode ser importante, mas pode ser também que ela perca o trabalho amanhã de manhã. Não tenha dúvida. E ela precisa estar viva e saudável, até mesmo para ela poder trabalhar. Exato. Depois comentou aqui sobre família, o pessoal e a resiliência. Aquele momento em que você cria algum certo desconforto no ambiente de trabalho e não passar para outra pessoa que tem nada a ver. A capacidade que a pessoa tem de se estabilizar para conseguir tratar outra pessoa da forma que a outra pessoa espera. Exatamente. Né? A pedagogia da presença, liderado. Né? Fantástico. Quer dizer, o liderado não está conseguindo desenvolver o melhor, cabe ao líder descer um degrau e lá do lado dele dar ombro a ombro. Sim. Mostrar para ele que a maneira de ser feito dessa forma é mais fácil, mais prazerosa. Perfeito. Isso dá um estímulo maior. A carga excessiva, você comentou também, né? O não também é resposta, o não também é sinal de crescimento. Fundamental. Né? Quer dizer, dizer não, uma hora tem que chegar pro líder, porque o líder vai te dando pressão. Eu trabalhei por uma cultura também, em que eles buscam o limite. Perfeito. Em todos os níveis. O limite emocional, o limite de trabalho, o limite em todos os níveis. Te dá uma carga, na hora que chega no limite, que percebe que tu vai explodir, eles voltam um pouquinho o parafuso para ver se... Perfeito. Né, o ajuste. Então, o não também é sinal de crescimento, é sinal de maturidade. Tentar minar a equipe. A equipe está trabalhando legal, com certa sinergia, e alguém tem a intenção de sentir, fazer aquilo quebrar. Né? Ou minar a gente para que a gente não consiga atingir as metas. Né? A semana de trabalho, 40 horas semanais. Alguém pensou nisso, por algum motivo. Ou por estresse físico ou mental. Né? A hora extra, até onde é importante ganhar um pouquinho mais ou ter uma qualidade para recuperar a bateria para o dia seguinte. Com certeza. Né? Quando o líder erra, ele passa para o liderado como se fosse o liderado que está errando. Isso também causa uma desmotivação. É a transferência de responsabilidade, né? Sim. E tentar motivacionar a equipe. A equipe é um conjunto. Né? Lá onde eu estava, eles falavam que o goleiro é guarda-redes. Então, o guarda-redes tem a função de guardar as redes. Perfeito. E o atacante fazer gol. Mas tem hora que o atacante tem que voltar e fazer um serviço de zagueiro, né? Pra coisa aí como um conjunto, né? A recompensa, elogio, remuneração ou prêmio. Isso é bem-vindo, não é bem-vindo? A recompensa é absolutamente indispensável, independente da maneira, né? Algumas empresas, propriamente falando, chegam a oferecer recompensa, inclusive monetária, pecuniária, né? Quer dizer, se você bater tal meta, você tem tantos %, por exemplo, como recompensa a mais no seu salário, enfim. Mas essa não é a única maneira de a gente recompensar, né? Quer dizer, se eu sou empregador, eu receber com um bom dia, um aperto de mão, fulano, tô percebendo que você tá meio chateado hoje, aconteceu alguma coisa, eu posso te ajudar de alguma forma? Um abraço. Um abraço. Eu já tive equipe, por exemplo, que você chega lá, você vê o camarada do farol baixo, aí você chega, passa uma sinergia, passa uma energia para ele, abraça, doutor, vem cá, o que tá acontecendo? Com certeza. O timão ganhou, perdeu? É verdade. Dá uma carga, o cara acorda, ele sente que tá vivo. Exato, exatamente. Vamos para a mensagem dos colaboradores, voltamos? Vamos lá. Perder tempo? Vamos lá. Alternativa, aqui estão seus amigos, mais que uma emissora de rádio, um projeto social de comunicação.
Atenção, atenção! A Cooperativa Evangélica Popular oferece empréstimos sem consulta a SPC e Serasa para trabalhadores em geral, inclusive autônomos, empreendedor e agricultor. Ligue agora mesmo, 31 98502 4655. 98502 4655. Ligue agora mesmo. É simples e prático. Por exemplo, R$5.000 você pode pagar em 40 parcelas de R$169. R$10.000 você pode pagar em 60 parcelas de R$219. R$15.000 você pode pagar em 60 parcelas de R$309. E R$20.000, 60 parcelas de R$399. Aproveite agora mesmo. Cooperativa Evangélica Popular oferece empréstimos sem consulta a SPC ou Serasa para trabalhadores em geral, inclusive autônomo, empreendedor e agricultor. Ligue agora mesmo, 98502 4655. Anote aí, 98502 4655. Atenção! Toda a população de Venda Nova e região. Agora você pode cuidar da sua saúde sem precisar pagar mensalidade. Chegou o Acesso Saúde. No Acesso Saúde você tem consultas e exames com hora marcada e sem filas. Ligue agora mesmo. 3047 3000. 3047 3000. Acesso Saúde fica na rua Padre Pedro Pinto, 281, em frente ao antigo UPA Venda Nova. Ligue agora, 3047 3000. Acesso Saúde é a solução para a saúde. Esta é para você, marceneiro de Venda Nova e região. A Foco Ferragens tem tudo para sua marcenaria. É isso mesmo, Foco Ferragens. Avenida Elias Antônio Issa, 182, próximo ao Bailão Sertanejo. Fone 3458-4621. Vou repetir, 3458-4621. Fale com Wesley ou Sandrinho. E mais, você encontra tudo para a sua marcenaria. Com o melhor preço, você faz economia, o melhor atendimento e, é claro, lá você encontra tudo para a sua marcenaria. É na Foco Ferragens, Avenida Elias Antônio Issa, 182, próximo ao Bailão Sertanejo. Fone 3458-4621. 3458-4621. Esperamos você! Você está ouvindo Divã do Prozame, toda sexta às 10 horas da manhã na Alternativa. Alternativa, aqui estão seus amigos. Mais que emissora, um projeto social de comunicação. Estamos no Divã do Prozame, todas as sextas-feiras, a partir das 10 e vai até às 11 horas. E de segunda a quinta, semeando com Marta Reis. Por isso que na sexta-feira é o Divã do Prozame. O Prozame está em 2 endereços. É uma clínica da saúde mental. Está ali na rua Domingos Grosso, no centro de Venda Nova, né? Aquela rua, sabe a pracinha principal da Matriz? Ela desce e liga a Vilarinho. Pois é. Então tem aquela descida forte lá da praça. Atravessa a Padre Pedro Pinto, no meio do quarteirão ali, você encontra o Prozame. Ele está no quarto andar, né? Não, no terceiro ou quarto andar? Aqui em Venda Nova é na verdade o segundo andar, né? Isso, segundo sala andar. 4. Sala 4 no segundo andar, número 40, hein? E lá na Francisco Salles, 1463, na sala 1205. O telefone de lá, o WhatsApp. Se você tiver dúvida, hoje as perguntas estão um pouquinho aceleradas ali, mas é prático e fácil, hein? É o 98815-7843. Vou repetir pra você, hein? 98815-7843 é o WhatsApp lá do Prozame. Você pode tirar suas dúvidas, mandar sua pergunta lá pro Prozame. E na sexta-feira, um profissional da área da saúde mental vai estar conosco aqui, esclarecendo as dúvidas e trazendo temas incríveis como o de hoje sobre o trabalho. Luciano, vamos lá, Teres, pro final, né? Infelizmente. Primeira pergunta: é possível sentir prazer em trabalhar? Ainda não senti em meu emprego. Com toda certeza, não só é possível, mas é absolutamente indispensável, né?
Trabalhar no que gosta é tão importante para uma vida tranquila? Absolutamente imprescindível, né? Depressão pode gerar problemas no trabalho ou ocupar a mente trabalhando ajuda? Com certeza, se a pessoa está deprimida, a tendência é que ela tenha realmente muita dificuldade para poder trabalhar e para desempenhar bem o seu trabalho, né? Ocupar a mente trabalhando ajuda, mas não resolve, né? Quer dizer, algumas pessoas, por exemplo, passam pelo falecimento de um amigo muito querido ou de um familiar, e aí, em vez de gozar a licença a que tem direito, não, eu prefiro voltar a trabalhar para eu me distrair. Com certeza contribui, mas não é necessariamente essa forma como o problema que fez com que a pessoa entrasse em depressão vai ser solucionado, né? Como ocupar o dia das crianças nessas férias? Meu filho só fica no computador. Haja criatividade, não é? Mas duas coisas também são importantes. Nossos filhos também precisam aprender a encontrar uma forma própria de se divertir, não é? Até porque haja dinheiro e haja tempo para cada dia a gente fazer um programa diferente, não é? Se todo dia a gente for para o parque, todo dia para o cinema, todo dia para não sei o quê, né? Quer dizer, fica muito difícil. Uma dica que eu dei, inclusive, eu sei que muitas crianças, muitos adolescentes não gostam, mas a leitura não deixa de ser uma forma também, né? Quer dizer, a gente pode, infelizmente, uma boa parte dos brasileiros não tem a cultura e o hábito da leitura, né? Quem dera que tivesse esse hábito formado. Mas um bom bate-papo, resgatar brincadeiras, por exemplo, com jogos. Um dia a criança vai para a casa do amigo, outro dia é o amigo que vem para minha casa, um dia eu levo o amigo do meu filho para o shopping junto com a gente, amanhã, né, a gente troca, enfim, né? Li que a palavra trabalho estava ligada à tortura no passado. Isso não mudou muito com o passar dos anos. Por quê? Em grande parte porque há uma certa quase que necessidade de exploração do trabalho do outro, mas em parte também porque muitas pessoas são mal resolvidas em relação ao seu próprio trabalho. Conflitos no trabalho refletem no bem-estar familiar e vice-versa? O ideal é que a gente procure ao máximo não permitir que uma coisa influencie na outra, mas a gente também não tem botãozinho de liga e de desliga, não é? E aí uma coisa muito importante é, principalmente em casa, algumas pessoas preferem inclusive nem partilhar com os outros a dificuldade que elas estão vivendo no trabalho para não contaminar o ambiente familiar, mas para muitas pessoas conversar a respeito ajuda sim. Como me encontrar quando o assunto é escolha de carreira? Como eu disse, valeria praticamente um outro programa só a respeito do tema, mas importante eu me conhecer, saber do que eu gosto, quais são as minhas qualidades, as minhas características, conhecer o máximo possível o que faz cada profissional daquela área que eu me interesso por ela, para eu ver se há um casamento entre as minhas características e os meus gostos com aquilo que é a atribuição do profissional. Conhecer um pouco o mercado de trabalho, conhecer as universidades que oferecem os cursos também ajuda. Meu pai quer escolher... meu pai quer escolher qual curso devo fazer, o que fazer, a gente já respondeu, não é? Conversar com ele a respeito da importância, enfim, né? Dessa escolha ser bastante individualizada. Como organizar melhor o meu tempo? Tenho dificuldade em gerir minhas atividades. Nossa, vai ser difícil responder isso aqui em 5 segundos. Outro problema. Né? Organização e administração do tempo merece também um outro programa, mas a dica, o dia de todo mundo tem 24 horas, não é? Então, na verdade, o estabelecimento de prioridade, né? O planejamento é fundamental. Existem sim algumas pessoas que têm quase que um transtorno, por exemplo, de déficit de atenção ou de hiperatividade, e isso também dificulta, mas muitas vezes a coisa passa por uma desorganização pessoal, a falta de autodisciplina e o fato de a pessoa não estar bem consigo mesma, né? Teres,
Ótimo. Meu grande abraço a você, aos nossos ouvintes, que cada um de nós seja eternamente assim muito comprometido com a sua felicidade, que a gente consiga construir um sentido para o trabalho, lembrando sempre que esse sentido que o trabalho tem para nós, em grande parte, é dado também por nós mesmos, né? Prozame agradece mais uma vez a oportunidade. Sejam todos eternamente apaixonados por si mesmos, obcecados pela vida em plenitude e não abramos mão de sermos felizes. Tá? Um grande abraço para você e para todos os ouvintes. Eu que agradeço, Luciano. Falamos com Luciano Melo, do Prozame, uma clínica especializada em saúde mental. Em 2 endereços, em Venda Nova e também no centro da cidade, lá na região hospitalar. Em Venda Nova, na rua Domingos Grosso, número 40, sala 4, na Francisco Salles, 1463, sala 1205. Telefone é o 98815-7843. Alternativa, mais que emissora, um projeto social de comunicação. Até a próxima semana.